vez, boa noite, amados. Sejam bem-vindos à casa do nosso Deus, nossos membros, congregados, visitantes, as igrejas que nos visitam, as congregações, sejam todos muito bem-vindos à casa do nosso Senhor. Quero convidar mais uma vez todos que estão de pé, vamos sentar, vamos fazer silêncio. O grupo de louvor, se preparem, vamos iniciar o culto. Em reverência ao nosso Deus, vamos sentar, gente, vamos fazer silêncio. Vamos dar início a mais um culto de aniversário, conferência, 25ª conferência aniversário da nossa igreja. Com muito prazer e alegria que recebemos cada um de vocês. Todos aqui fazem parte da história desta igreja. A igreja tem 25 anos já. Eu não participei da fundação, mas já estou aqui há 20 anos e acompanhei também uma boa parte da história da igreja. Mas temos aqui pessoas que estão aqui desde o início, né? Então é bom ver pessoas que continuam comprometidas com a história da nossa igreja. Amém? Amados, eu quero ler uma pequena carta em nome da liderança da igreja, do corpo, na direção desta igreja. Eu quero ler uma carta em comemoração aos 25 anos da Igreja Batista Regular do Monte Santo. O tema da nossa conferência é Cristo, o edificador de sua igreja. E a carta diz assim: amados irmãos e irmãs em Cristo, com corações cheios de gratidão e reverência, celebramos hoje os 25 anos da Igreja Batista Regular do Monte Santo. Esta data representa mais do que uma simples marca no calendário. É a expressão concreta de que Cristo, e somente Cristo, é o edificador da sua igreja e tem sustentado este ministério com fidelidade, poder e graça ao longo de cada ano. Olhando para trás, rendemos louvores a Deus por levantar servos valorosos como o pastor Lúcio Pires, o fundador desta igreja, cuja visão e dedicação foram essenciais para o início desta obra. Também somos gratos pelo apoio do pastor Pedro, que esteve presente nos primeiros passos e contribuiu de forma decisiva para a plantação desta igreja. Nossa gratidão também se volta para o tempo presente. Deus, em sua soberana vontade, confiou hoje a liderança desta igreja ao pastor Expedito Lisboa, homem de fé, zelo doutrinário e visão missionária. Sob sua condução firme e amorosa, a igreja tem experimentado crescimento espiritual, fortalecimento na comunhão e avanço na obra missionária. Um dos marcos mais notáveis desta liderança é a aquisição de um terreno para a construção do novo templo, um passo ousado e de grande significado. Esta conquista representa não apenas o crescimento físico da igreja, mas também a esperança de que muitas outras vidas serão alcançadas com o Evangelho de Cristo neste novo espaço. Como igreja, também permanecemos atuantes no apoio à obra missionária nas cidades de Livramento, Queimadas e Areias, locais onde vidas estão sendo transformadas pelo poder do Evangelho, com o apoio direto da Igreja Batista Regular do Monte Santo. O tema desta conferência, Cristo, o edificador de sua igreja, nos chama a lembrar que a obra é dele, e é ele quem levanta obreiros, prepara os corações, sustenta a fé e garante o crescimento espiritual de seu povo. Nenhum esforço humano teria valor se não fosse a presença constante do nosso Senhor Jesus Cristo à frente desta igreja. Nesta ocasião especial, nos alegramos também pela presença do pastor Arão Santos, filho desta igreja, como preletor dessa conferência, trazendo uma mensagem de vida do alto para edificar, desafiar e renovar nossa fé na suficiência de Cristo. Que esta celebração de 25 anos nos inspire a continuar firme na sã doutrina, intensos na oração, fervorosos na missão e unidos no amor fraternal. Que sejamos uma igreja que glorifica a Cristo, honra os que o servem com fidelidade e prepara o caminho para os próximos anos de frutificação. A Ele que começou esta obra entre nós, seja toda a glória, hoje e para sempre. Monte Santo, 19 de julho de 2025, corpo de liderança da Igreja Batista Regular do Monte Santo.
Amém? É com muito prazer que recebemos vocês, cada pastor, cada membro, cada congregado, cada pessoa que nos visita, você que foi convidado como irmão, seja bem-vindo. Você faz parte também da história da nossa igreja. Nós vamos iniciar com uma oração e eu convido quem puder ficar de pé, só quem puder pode permanecer sentado. Nós vamos orar. E eu vou convidar o pastor Walter Ellis, se estiver por aqui, está ali, pode vir aqui, pastor. O pastor Walter Ellis vai nos dirigir a Deus em oração, agradecendo por tantos anos e também é fruto dessa igreja, pastor Walter Ellis. Foi da mocidade da nossa igreja. Nos alegra muito. Boa noite, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos por tamanha graça que o Senhor concede a essa igreja, por mais um ano de vida que o Senhor tem concedido. Que o Senhor possa estar fortalecendo cada irmão, cada membro, cada congregado, a caminhar nos teus caminhos, a fazer a tua obra, a frutificar frutos do Espírito Santo. Que o Senhor possa estar ajudando e abrindo portas para cada vez mais o Evangelho ser propagado. Abençoa cada vida que passou por aqui, que tenha guardado os ensinamentos, que tenha criado convicções, possamos ser um povo que cada vez mais, Senhor, proclama, cada vez mais parece contigo. Nós te pedimos, te louvamos primeiramente por esse tempo que o Senhor tem concedido a essa igreja. Sabemos que o Senhor é o edificador, o sustentador, e ela existe porque é da tua vontade que ela existe. Ela está de portas abertas porque é da tua vontade, porque o Senhor tem uma missão no meio desse povo. Nós louvamos. Abençoa a cada um que está aqui, recebe o louvor, recebe nossa gratidão, Senhor, pela vida dessa igreja. Que muitos e muitos anos possamos te agradecer até a volta de Cristo, proclamando o Evangelho, vivendo vidas santas e piedosas. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Poder sentar todos. Nós vamos continuar o hino de adoração ao nosso Deus, o grupo de louvor, sua glória é incomparável. Às vezes o que vou
seja louvado. Nós vamos abrir nossas Bíblias, a carta de Paulo aos Filipenses. Desta feita, convido o pastor Lúcio Pires, que possa vir aqui à frente, possa fazer a leitura. Só são os versículos, Filipenses capítulo 2, versos 7 e 8. Em seguida, o pastor pode nos dirigir a essa oração, agradecendo assim por este momento tão sublime para a nossa igreja. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: Antes, a si mesmo se esvaziou, peço perdão, mas é muito bom ver a igreja assim, ver a igreja continuando, ver os irmãos felizes. Isso é muito bom. A nossa oração todos os dias, eu e Betânia, todos os dias nós oramos por vocês, todos os dias nós pedimos para que a igreja vá avante. Deus seja louvado. A emoção é muito grande. Vocês não têm, talvez não tenham noção. Para quem durante 23 anos, quase 24 anos, esteve aqui, vocês, amando cada um de vocês, participando, se integrando na vida de cada um de vocês, e deixar para que a igreja continue sob a gestão de um novo pastor. Que Deus somente abençoe cada um de vocês. Vamos à leitura da palavra. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós rogamos para que a tua soberania, Senhor, sempre se faça presente sobre a vida de cada um aqui. Para que o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia também, Senhor, sempre sejam derramados sobre esta igreja, meu Deus, sobre cada vida. Rogamos, Senhor, para que os teus cuidados com cada ovelha, Senhor, ao pastor desta igreja, sejam, Senhor, pleno de amor. E, meu Deus, que esta igreja possa continuar, Senhor, indo avante, honrando e glorificando o teu santo nome. Rogamos assim, Senhor, que agradecemos pelo privilégio de aqui estarmos. E, Senhor, seja o teu nome exaltado acima de tudo. Nós rogamos assim, Senhor, em nome precioso do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém.
Amém? Deus seja louvado e agradecido. Esse é um momento também de grandes emoções, né? Quem faz parte como o pastor Lúcio, mais do que ninguém, o pastor Lúcio, né? Foi quem fundou a nossa igreja neste lugar. E outros que estiveram com ele, a exemplo do pastor Pedro, e outros irmãos também, que são contemporâneos, né? Então, é emocionante mesmo. Para a gente também, pastor, que fez com o Senhor tantos anos como suas ovelhas, e nunca deixamos de ser, né? Eu sempre digo que eu ainda sou ovelha do pastor Pedro, do pastor Lúcio, do pastor Esperito. São homens que a gente ama e a gente tem um maior respeito. E sempre buscamos os pastores para aconselhamento, para qualquer ajuda, qualquer direcionamento, e confiamos neles, né? Eles continuam sendo as colunas desse trabalho, né? Não é só o pastor experiente, não somos só o diácono de aqui, são diácono de Aroeira, são diácono de Queimada, de Livramento, o irmão Emanuel lá em Livramento, o irmão Nildo lá em Livramento, em Aroeiras. Todos vocês são colunas desse trabalho, amém? Nós vamos continuar e quero convidar o pastor Expedito. Desta feita o pastor irá nos trazer alguns informes sobre o projeto de aquisição do nosso terreno. Boa noite, meus amados. Temos aqui um projeto chamado Propósito de Fé. Queria primeiramente dar graças a Deus por cada irmão que chegou aqui bem, está conosco para festejar nosso 25º ano, né, de trabalho aqui em Monte Santo. Aproveitando então essa festividade, queremos mostrar para os irmãos nosso projeto chamado Propósito de Fé. Qual é o objetivo desse projeto? A primeira etapa é a aquisição de um terreno. A segunda etapa é a construção física da igreja, porque a igreja espiritual, né, a igreja como irmãos já existe, tá certo? E a pergunta é, mas por quê, pastor? Por que adquirir o terreno, poder construir uma nova sede? Irmãos, nós pagamos então aluguel. E o aluguel a cada ano vai ficando mais caro. E temos o desejo de usar melhor os recursos que o Senhor tem dado a essa igreja, a esse trabalho aqui. E se sairmos do aluguel, podemos então reverter esse valor e pagamos mensalmente para a obra ou para um novo obreiro. Então entendemos que essa é a vontade do Senhor, de usar os nossos recursos, então, da melhor forma possível para a sua obra. Onde é que estamos então nesse projeto? Irmãos, já temos a primeira etapa, graças a Deus. Já adquirimos o terreno para essa igreja e estamos agora pagando um empréstimo. Veja só, o terreno tem um valor X, temos um valor em caixa e fizemos um empréstimo para poder então pagar, né, já a construtora o valor total do terreno. Esse empréstimo se deu em 48 meses, pagando a parcela, certo? E já pagamos, pela graça nossa com Deus, em 3 meses, pagamos já 21 meses. Então Deus tem abençoado o projeto. Deus tem abençoado com essa proposta da igreja, então, de gerir melhor os seus recursos. Como é que os irmãos podem ajudar e contribuir com esse projeto? Temos a forma individual, onde cada irmão pode não somente contribuir com o valor, a gente sugere o valor de R$10, que não vai comprometer a renda de ninguém aqui, certamente. E também temos a proposta para levar para as igrejas co-irmãs. Já chegamos em Queimadas, né? Já está contribuindo com a gente. E também uma sugestão para a igreja, nunca uma imposição, de contribuir com o valor de R$300 como igreja, como instituição. E também, nas demais igrejas, iremos apresentar o projeto para que os irmãos possam contribuir também de forma individual, certo?
Outra forma de você poder ajudar esse projeto é divulgando, compartilhando. Tem muita gente que nem crente é, mas que tem um interesse de contribuir e contribui mensalmente, tá certo? Então esse projeto envolve isso, uma contribuição mensal, até então concluímos então a última etapa da construção da igreja. Também há para esse projeto um objetivo chamado teológico. Então esse projeto ele visa promover unidade, pois se cada irmão que está para contribuir vai sentir fazendo parte do projeto, parte da igreja, certo? E também a generosidade, certo? Então nós queremos isso, que os irmãos tenham esse sentimento, esse amor, dizer assim, olha, eu amo a obra de Deus, eu amo o trabalho do Monte Santo, estou contribuindo tanto financeiramente, como também orando pelo projeto. Então, tenham esse interesse no seu coração de estar ajudando o trabalho aqui no Monte Santo. Queremos agradecer aqui ao pastor Pedro, de Queimadas, que já, então, aceitou a nossa proposta e está contribuindo todo mês com um valor bem generoso. Isso ajuda demais o nosso projeto. E também a Igreja de Queimadas pagou a escritura do terreno, né, que é um valor bem alto. Então, muito obrigado, pastor Pedro, estou vendo aqui, ali, e a Igreja de Queimadas está coisa também. Irmãos, vamos levantar uma oferta nesse momento, certo? Uma oferta especial. A conta do projeto ela é diferenciada, então todo o valor que vai para o projeto é na conta separada, não vai misturar com o caixa da igreja. E desse momento iremos levantar uma oferta dos irmãos. Quem tiver dinheiro, passa e coloca na sala, se assim o quiser. E quem quiser pagar no Pix, tem o Pix aqui do projeto, tá certo? Ou mesmo você pode ir lá atrás, levantar aí lá atrás e procurar o irmão Ricardo, nosso tesoureiro, e assim fazer o Pix pelo QR Code, tá certo? Vamos cantar, louvar nosso Deus. Só lembrando, quem quiser pagar, ajudar, contribuir com dinheiro, vai passar as salas. Quem quiser fazer o Pix, procure o irmão Ricardo na parte de trás. Posso levantar para fazer o Pix, se for o seu desejo. Vamos colocar o nosso Deus. O irmão mesmo. Seu amor
Amém. Irmãos, qualquer dúvida acerca do projeto, podem me procurar, tá certo? Para tirar a sua dúvida. Vamos orar ao nosso Deus, se pode ir para esse momento, para orarmos. Oremos. Deus bendito, Deus maravilhoso, nós te louvamos, ó Pai, porque a cada manhã a tua misericórdia se renova. E também a cada nascer do sol, nós recebemos das tuas mãos a provisão. Muitas vezes mais do que nós precisamos e muitas vezes mais do que nós merecemos. E louvamos, ó Pai, então, por esse cuidado do Senhor para com nossas vidas. De forma especial, nós pedimos agora, ó Pai, por esse projeto de aquisição de terreno, construção de uma igreja física. E pedimos, ó Pai, que você possa continuar a abençoar esse projeto e possamos ter a alegria, então, de ver essa igreja de pé e assim festejar mais uma vez a tua graça e a tua bondade sobre nossas vidas. Abençoa cada irmão que tem contribuído com esse projeto, que tem mostrado de fato que ama essa igreja, ama o trabalho aqui no interior da Paraíba. Também abençoa grandemente a Pastor Pedro, a Igreja de Primárias e a Missão Batista Mission do Brasil, que contribuiu então também com esse projeto de forma muito generosa. Levanta mais homens para esse trabalho, levanta mais homens para esse projeto. Esta é a nossa oração, e colocamos tudo em tuas mãos. Amém. Bom dia. Deus seja louvado. Vamos preparar o nosso coral com êxito. Vamos louvar o Senhor mais uma vez, desta vez com as mulheres. Vai ser muito bonito.
Amém? Deus seja louvado, belo moral. Parabéns a ele com mesmo. Nós vamos fazer mais uma leitura na palavra do Senhor. Desta vez, é contar o pastor Pedro, você tem aqui à frente. Nós vamos abrir nossas Bíblias, a carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 e 4. Em seguida, o pastor pode nos dirigir até as orações. Graças e paz, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: Antes de tudo vos entreguei, que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Oremos nesse momento. Agradecemos ao Senhor por tua palavra. Louvamos o teu nome por estarmos reunidos, para que venhamos, ó Deus, prestar culto ao teu nome, ao mesmo tempo nos alegrarmos unidos na igreja, por esta data tão festiva e tão especial na vida desta igreja. Momentos que nos faz recordar tudo que nós já vivemos aqui, pessoas que já partiram, mas que estiveram servindo e marcaram não só nossas vidas, mas marcaram a obra desta casa. Queremos te agradecer por esse privilégio de fazer parte dessa história e, ao mesmo tempo, a Deus, continuar batalhando juntos pela fé, como diz tua palavra. Abençoa grandemente, a Deus, esta obra, os projetos, os desafios, os quais, ó Deus, tem sido trazido para esta igreja, que seja, ó Deus, também contemplado por tua provisão e por tua mão generosa, porque na verdade o Senhor é que tudo supre, para a glória e louvor de Jesus Cristo, teu Filho. Assim oramos, agradecendo por tua palavra lida, e que nós, ó Deus, possamos atentar para as Escrituras, as quais nos tornam sábios para a vida eterna. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Pedro. Vamos a mais um louvor. Hino do cantor cristão número 2.
Amém? Deus seja louvado por tudo. Agora teremos um culto infantil de 2 a 6 anos. É isso? 2 a 6 anos pode sair com as professoras? Quem pode me confirmar? É, sim. Então, crianças de 2 a 6 podem sair lá atrás. Vocês vão participar de uma escolinha. Os adultos ficam aqui. Já peço para o pastor
Aron vai se ajeitando, se organizando, porque o pastor já está convidado para nos trazer a mensagem da palavra de Deus com o tema Cristo, Cadê meu pedestal? Manda trazer para cá. Seja bem-vindo mais uma vez. Irmão José, melhor esse som, está um pouco ruim, pastor. Ai, meu pai já tô cansado. Som, oi. Oi, som. Boa noite, irmãos. Irmãos, que alegria poder estar hoje aqui com os irmãos. Deus sabe como eu estou feliz. Sei como é que eu vou conseguir pregar, mas Deus seja glorificado. Quero, com alegria, parabenizar os irmãos, parabenizar a igreja pelo empenho, pela dedicação, pelo esforço, pela perseverança na fé e na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Então, trago para os irmãos um abraço da nossa igreja, Igreja Batista Fundamentalista em Monte Alegre, igreja a qual nós estamos servindo juntamente com a nossa família, eu, Isabel, Azaf e Alice e demais irmãos. Irmãos, 25 anos, né? Nós chegamos aqui quase que ainda sem forma de gente e hoje poder ver essa igreja, né, comemorando bodas de prata, né? Se diz 25 anos, não é, irmãos? Não é qualquer data, é realmente já uma longa jornada de perseverança, né, de caminhada, né, na fé do Senhor Jesus. Então, sinto-me honrado, agradeço a Deus, né, pela vida dessa igreja, agradeço a Deus pelo convite, o pastor Expedito certamente em conselho com os irmãos, então agradeço à igreja por estar aqui, tá? Peço que os irmãos continuem orando por nossa vida, por nossa família, pelo ministério na cidade de Monte Alegre, no Rio Grande do Norte, e também orem para que a mensagem da palavra do Senhor durante esse tempo aqui com os irmãos possa ser realmente edificante para todos. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta aos Efésios, Efésios capítulo 4. E vamos fazer a leitura, irmãos, uma leitura um pouco mais extensa, ainda que o foco de hoje à noite seja nos versículos 12 e 13. Então, abra comigo a Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 4, e vamos fazer a leitura dos versículos 1 em diante. E logo após a leitura, faremos uma oração. Peço que você possa acompanhar aí a leitura das Sagradas Escrituras. Então diz assim a santa palavra de Deus: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação.
há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Irmãos, essa é a palavra de Deus. Guarde-a em seu coração. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra entre nós. De fato, ó Deus, o seu cuidado, o seu amor para com a sua igreja é revelado, ó Deus, no simples fato de termos a Bíblia, a palavra do Senhor em nossas mãos. Com alegria, ó Pai, festejamos os 25 anos de existência desse trabalho. Ó Pai, que alegria o Senhor tem nos concedido neste dia, em vermos, ó Deus, a igreja do Senhor sendo edificada por meio da sua palavra. Ó Pai, quero te agradecer pela oportunidade de juntos com esses irmãos aqui, ó Pai, nós estamos em adoração ao Senhor, festejando esse dia tão alegre para nós e certamente para o Senhor, pois o Senhor, ó Pai, nos ama e o Senhor certamente incluiu em seus planos cada vida que aqui está, inclusive esse encontro aqui de adoração hoje. E louvo, ó Pai, pela vida dos irmãos aqui que têm perseverado em fé no Evangelho. Que o Senhor continue abençoando, ó Deus, cada irmão, cada irmã, cada criança, cada membro, ó Deus, da liderança que tem, assim, ó Deus, por tua graça e capacitação, conduzindo esta igreja. Louvamos a Ti, ó Deus, por cada irmão e cada irmã que também já passou e que pôde, assim, ó Deus, contribuir para a edificação da igreja até aqui. Mas ainda assim, ó Deus, insistimos que o Senhor, por pura graça, misericórdia, bondade, como o Senhor é bondoso, possa, Deus, continuar abençoando essa igreja, conforme o pastor Valdares também pediu, até que Cristo volte, até que estejamos para sempre com a cabeça da igreja, que é Cristo. Ó Pai, oramos em nome daquele que Ele mesmo é o Senhor, o Salvador, o sustentador, o edificador da igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus, ela é rica, e a palavra de Deus realmente, ela é a sábia instrução de Deus para nós. Então,
Cristo, edificador da igreja, é o tema para essa conferência. Nós teremos 3 mensagens, irmãos, que nós queremos então compartilhar com os irmãos. A primeira será os fundamentos inabaláveis para a edificação da igreja. Teremos também as ferramentas indispensáveis para a edificação da igreja. E hoje à noite, irmãos, vamos começar de trás para frente. Veremos com toda a igreja os irmãos convidados, né? A finalidade gloriosa para a edificação da igreja, conforme aí proposto nos versículos 12 e 13, que diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Pastor Expedito então propôs esse tema, e realmente, irmãos, meditar nele, pensar nesse tema, pensar no que Cristo fez, conforme já falei aqui para os irmãos, realmente serviu para olhar para trás, considerar o tempo que o Senhor tem concedido aos irmãos e nos concedeu antes da igreja nos enviar para pregar o Evangelho em outro mundo, né? Fora de Campina Grande. Irmãos, quando olhamos para trás, só temos motivos para louvar e agradecer ao Senhor. Então hoje à noite eu quero começar falando acerca desses 2 versículos e levar os irmãos a pensarem acerca da finalidade gloriosa para a edificação da igreja. Irmãos, antes disso, gostaria que você imaginasse aí. Irmãos, eu trabalho também com ensino de matemática já há algum tempo. Isso tem nos ajudado lá a permanecer no trabalho em Monte Alegre. E sempre, irmãos, aparecem aqueles alunos que dizem assim: olha, eu não sei para que eu vou estudar isso, onde a gente vai aplicar isso? Matemática, os irmãos sabem, é uma ciência abstrata, muitas vezes fica difícil até de ver como ela pode ser útil na vida de alguém que não tem tantas pretensões, especialmente fora da academia, não é? Irmãos, certa vez nós propomos uma aula diferente e eu quis mostrar para os alunos a importância de pequenos cálculos, até mesmo grandes cálculos. E eu passei então um vídeo de uma série chamada Engenharia Fantástica. É uma série que tem aí no Disney Plus. E o episódio que nós vimos lá foi a construção do maior prédio do mundo. Alguém sabe qual é o maior prédio do mundo aqui? Certamente alguns irmãos sabem. O nome dele é Burj Khalifa. Irmãos, é uma obra impressionante, suntuosa. Se você puder um dia assistir, tiver curiosidade, gostar de engenharia, gostar de matemática, você vai realmente poder imaginar um pouco e perceber o que eu estou falando. Mas a situação era assim: imagine você um deserto, como era o deserto, o lugar lá em Dubai, onde o Burj Khalifa ele foi construído. Um lugar, irmãos, extremamente árido, né? Onde só existia apenas areia, um sol e um calor escaldante. E hoje, irmãos, lá está erguido a maior construção do mundo, chamada de agulha de vidro e aço, né? Que parece até perfurar as nuvens. É o edifício então mais alto do mundo. Parece que alguém quer construir o mais alto do mundo agora no Brasil, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso. Mas até hoje, irmãos, é o edifício mais alto que a humanidade já concebeu. Tem 828 metros de altura e realmente é algo que é fantástico. Mas, irmãos, para aquele grande edifício, né, está lá de pé hoje, tem algo muito impressionante que pode ser visto então desde o projeto para a construção daquele edifício. Irmãos, aquele grande edifício ele está construído então numa obra fantástica, muito mais fantástica, tenho para mim, né? Que está no lugar que ninguém vê, está nos alicerces do Burj Khalifa.
São, irmãos, 192 estacas de puro concreto e aço, né? Cada uma enterrada a 50 metros, seria o equivalente a prédios de 15 andares abaixo, edificados ali na terra. Então, para a realização daquela obra, irmãos, para vocês terem uma ideia, no início foram necessários 12.000 trabalhadores trabalhando noite e dia sem parar, e pessoas vindo de mais de 50 países diferentes. Então, por aí você tem a noção do que eu estou falando, de quão fantástico e magnífico é aquela obra lá em Dubai. Agora, o que é interessante, irmãos, é que aquelas 12.000 pessoas trabalhando ali, vindo dos mais de 100 países diferentes, né? Pessoas que falavam idiomas diferentes, pessoas que vinham de culturas diferentes, pessoas que tinham costumes diferentes. Aquelas pessoas, elas tinham que trabalhar em perfeita harmonia, seguindo um único e preciso projeto arquitetônico. Agora, irmãos, se toda essa engenharia, né, ou engenhosidade, se toda essa unidade naquela diversidade e toda aquela profundidade de alicerce foram necessárias para construir um edifício, eu quero que você pense nisso, para construir um edifício que um dia o tempo vai transformar em pó. Eu quero que você pense agora acerca da igreja. Quanto mais glorioso e complexo, irmãos, é o projeto que Deus está construindo diante dos nossos olhos. Quando pensamos, irmãos, na igreja, não a igreja de tijolos, mas a de pessoas, a Bíblia nos diz, irmãos, que estamos em uma grande construção. Construção essa, irmãos, em que o arquiteto, o mestre de obras, o edificador dessa obra é o próprio Senhor Jesus. E Ele mesmo, irmãos, Ele havia feito a promessa, né, para os seus discípulos, está registrado lá em Mateus capítulo 16, quando Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele mesmo prometeu edificar a igreja. Irmãos, a igreja é um projeto de Deus. A igreja, irmãos, a sua edificação é um projeto que envolve o empenho completo do Filho de Deus. Na verdade, nós até sabemos que Ele próprio, Jesus Cristo, é o firme fundamento no qual a igreja está sendo cada dia, por 25 anos, e mais 25, e mais 25, esperamos que não tanto tempo, mas até que Cristo volte. Cristo é esse fundamento no qual Ele tem edificado e continuará a edificar a igreja. E o inferno não vai prevalecer contra ela. Agora, quando chegamos aqui em Efésios, irmãos, amanhã eu darei um pouco melhor, por causa do tempo, o contexto da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Mas quando chegamos aqui nesse capítulo 4, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai responder aqui no capítulo 4, não se Cristo vai construir uma igreja, não se Cristo vai realmente edificar uma igreja, mas ele vai, irmãos, nos instruir, nos dizer como Jesus Cristo está fazendo isso. É como se o apóstolo Paulo fosse trazer para nós, apresentar para cada um de nós um vislumbre da planta do edifício, escrita, desenhada pelo arquiteto pelo edificador chamado o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Jesus Cristo, Ele não é apenas o fundamento da igreja, Ele é o mestre de obras ativo, que está nesse exato momento, irmãos, capacitando cada um dos amados, cada um de nós, para juntos nós crescermos até o dia, deixe-me dizer, o seu alvo, o seu propósito, até o dia
eu e você, nós nos parecermos com Cristo. Tem vezes, irmãos, que eu pareço com outra coisa em casa. Tem vezes, irmãos, que nós muitas vezes não nos reconhecemos. Já aconteceu com você? De alguma vez você cair ali, irmãos, pensando acerca da sua realidade? Irmãos, tem vezes realmente que nós ansiamos estar parecendo com Cristo. Porque a vida parece, irmãos, um fardo. Os nossos fracassos muitas vezes faz com que a gente muitas vezes deseje isso, né? Estar com Cristo para sempre. Estar com Cristo, irmãos, num mundo onde não haverá mais cobra gigante. Meu filho, quase toda noite, quando vai dormir, ele diz: mamãe, fica aqui, eu estou com medo. De que é? Ele diz: a cobra gigante. Outro dia nós estávamos conversando, sabe, Azar? A Bíblia diz que um dia, quando o Senhor Jesus voltar, esse mundo não vai ter mais esse problema. Nós não precisaremos mais temer os animais, leão feroz, aquelas coisas. O mundo, então, a Bíblia diz, irmãos, que um dia nós iremos estar com Cristo e o mal será tirado do mundo para sempre. Nós não iremos mais precisar de lidar com os nossos próprios fracassos. Nós não iremos mais precisar lidar com os fracassos, com o mal que existe nesse mundo, que muitas vezes nos sufoca, muitas vezes até traz tristeza para nós. Como, por exemplo, lidar com a dor, com o sofrimento, com as perdas. Deixa eu dizer, irmãos, Deus tem um plano. E esse plano, irmãos, é um plano maravilhoso demais para nós. Mas até que esse dia chegue, irmãos, o Senhor, Ele colocou nesse plano para que isso aconteça. Ele criou, instituiu a igreja, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. E essa igreja, que somos nós, todos os crentes em Jesus, Ele tem então edificado, capacitado, para que possamos crescer, até que não sejamos mais reconhecidos como nós somos hoje. Talvez como um pai que falha, como um marido que muitas vezes também não dá tanta atenção, como um profissional que talvez não seja tão excelente muitas vezes, ou mesmo, irmãos, como um crente que muitas vezes não é útil, não serve. Até que esse dia chegue, até aquele dia que seremos para sempre reconhecidos, né, como realmente cristãos, ou pequenos cristos. O plano de Deus, o plano de Cristo, o plano dele é o aperfeiçoamento dos santos. Então veja, a Bíblia diz assim, mais uma vez, versículo 12, eu quero que você acompanhe. No versículo 2, ele diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Irmãos, Paulo está dizendo aqui, ele diz-nos que Cristo, Ele deu dons à igreja, o Senhor tem preparado a igreja, foi para isso que Ele levantou apóstolos, foi para isso que Ele deu profetas, foi para isso que Ele constituiu evangelistas, pastores e mestres, ou pastores mestres, com um propósito claro. O propósito do Senhor é o aperfeiçoamento da igreja, o aperfeiçoamento dos santos. E é interessante, irmãos, que a palavra aqui utilizada para aperfeiçoamento é uma palavra realmente interessante, cujo contexto remonta, irmãos, ao ato de consertar uma rede de pesca, uma rede que foi rasgada. E óbvio, irmãos, pescar com uma rede rasgada, como é que vai pegar peixe, né? Então seria meio inútil, seria trabalhar e se esforçar muito em vão. E também, irmãos, essa palavra ela é utilizada em outro contexto, no contexto médico, significa pegar o osso que está quebrado e colocar no lugar.
Agora a pergunta é: o que isso nos diz acerca do plano de Cristo? Irmãos, o Senhor sabe. O Senhor sabe que muitas vezes nós entramos na igreja ou chegamos na igreja, muitas vezes rasgados pelo pecado, quebrados muitas vezes pelas dores da vida, deslocados, irmãos, do nosso propósito. E quantos de nós, quantos aqui chegaram na igreja, talvez por conta de alguma adversidade, por conta de alguma frustração, por conta de realmente algum descaminho, digamos assim, fora da vontade de Deus, e o Senhor, em sua graça e misericórdia, o trouxe. O Senhor sabia disso, e por isso, então, Ele deixou a igreja. A igreja é um lugar, irmãos, onde o Senhor restaura, onde o Senhor cura, onde o Senhor conserta o que está quebrado. E é isso que o Evangelho faz. Eu vou contar um testemunho, ela não está aqui, eu gostaria que estivesse. A irmã Eliette, lembram dela? Nós morávamos no Alto Branco e quando íamos para o Ligeiro, eu e Wagner, vocês lembram bem, eu, Wagner, Jefferson e José, a gente ia a pé, irmãos, aqui descíamos cabeça abaixo, como se diz, na rua João Suassuna, direto para o centro ou para o Alto Branco pela Palmeira, dependendo de para onde a gente ia. Para o centro, se a gente fosse para o Ligeiro, e para o Alto Branco pela Palmeira, se a gente fosse para o Alto Branco. Irmãos, naqueles evangelismos que a gente saía muitas vezes entregando, distribuindo literatura cristã, eu não sei quem, alguém dessa igreja simplesmente deu um folheto nessa rua, e aquele folheto alguém pegou, amassou e jogou no chão. E a Eliette tinha vindo de Mossoró, estava arrasada, quebrada, com problemas que ela já superou, graças a Deus, mas ela encontrou um folheto, irmãos, dessa igreja amassado no chão. E ela pegou aquele folheto, desamassou, leu o endereço e veio bater aqui na igreja. Irmãos, me diga que explicação, qual a probabilidade disso acontecer, de alguém encontrar um papel no chão que fala que tem um endereço de uma igreja e a pessoa chega e vem bater na igreja, um papel amassado foi jogado no chão. E aí? Sim. Irmãos, os frutos são incontáveis, né? Graças a Deus, irmãos. Amém. Então veja, irmãos, como as coisas, qual a probabilidade disso acontecer, alguém jogar um papel e alguém ser salvo porque outro não quis o papel, porque era um folheto que falava do amor de Deus, e outra pessoa foi salva, e através dela outras pessoas foram sendo salvas. Sabe o que é isso, irmãos? É como Deus, é como Cristo edifica a sua igreja. E, irmãos, ela aqui então teve um encontro pessoal com o Senhor, que teve a sua vida realmente restaurada, o seu relacionamento com Deus realmente a comunhão com Deus restaurada. Irmãos, às vezes, e é possível, dependendo dos caminhos ou descaminhos que nós tomamos, às vezes nós também podemos nos sentir muitas vezes inúteis, quebrados, cheios de falhas, mas deixe-me dizer essa igreja: confie no Senhor no seu plano, confie na obra que Ele está realizando, porque, irmãos, o Evangelho que foi lido aqui pelo pastor Pedro em 1 Coríntios capítulo 13, ou capítulo 15, versículos de 3 em diante, ele é o poder de Deus, irmãos, para restaurar, para transformar a vida de uma pessoa, para edificar a vida daqueles que já creem.
É por meio, então, irmãos, dessa fé no Evangelho que o Senhor tem aperfeiçoado, edificado a sua igreja. Seja por meio de uma palavra pregada, de um folheto distribuído, de um cuidado pastoral, de um ensino numa sala discipulado. O Senhor está trabalhando. Nunca pense que Ele parou, que Ele esqueceu, porque Ele está agindo, está trabalhando na edificação do seu povo. E o texto diz, sabe como Ele faz isso? Ou para que Ele faz isso? Observe aí no versículo 12, diz: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Irmãos, aqui estão das verdades mais maravilhosas para a vida da igreja. Cristo aperfeiçoou os santos, ou seja, todos os crentes, eu e você, para que nós possamos realizar um serviço. Sabem, os irmãos agora têm um grande desafio, há muita coisa a ser feita, e eu gostaria então realmente de incentivar os irmãos a se animarem cada vez mais para edificar o prédio físico dessa igreja. Deixa eu me dizer, irmãos, a igreja não é o prédio. A igreja não é o prédio, os irmãos sabem disso. Mas o prédio tem a sua importância. Vou contar uma história aqui para vocês em breve. 1999, faz tempo que eu marco. 1999, prestei o vestibular na época. Tem gente que sabe o que é isso aqui. 1999, prestei o vestibular ao EPB para cursar física. Irmãos, quando eu fui chamado no ano 2000, segundo semestre, entrei lá. Aí eu chego lá nos prédios da UEPB, no CCT. Irmãos, que decepção eu tive. Irmãos, era um negócio caindo nos pedaços, esculhambado. Eu me lembro que a gente estava numa aula lá, eu nem sei de que, qual era a aula. Aí o professor disse isso. Ele viu naquele diálogo ali, na sala de aula, ele viu alguns inconformados com uma coisa ou com outra. E eu não sei como, mas ele me perguntou. Eu disse: professor, eu confesso que eu esperava mais. Eu achava que a universidade, porque aqui é onde formam as mentes pensantes, eu achava que a universidade ia ter um prédio bem bonito, salas confortáveis, um lugar bem aconchegante para os alunos estudarem. E foi aí onde ele disse: sabe, irmãos, ele olhou para mim e disse: sabe por que você se frustrou ali? Porque você pensava que a universidade era o prédio. E a universidade não é o prédio. A universidade é o ensino. É o corpo docente, o corpo discípulo e os demais colaboradores. Mas aquilo, irmãos, foi um impacto para mim, chegar num canto tão menosprezado. A mesma coisa você sente quando você vai no hospital. Eu me senti assim na última segunda-feira, fui visitar um irmão que está internado. Eu cheguei lá, irmãos, num lugar, e se alguém sai dali mentalmente bem, é um herói. Se já saiu santo, pode dizer. Às vezes, irmãos, nós não demonstramos o verdadeiro cuidado com as coisas que realmente têm valor. Então, deixa eu dizer, a igreja não é um prédio, mas se esforça, irmãos, para que a igreja possa guardar o terreno e construir um prédio onde a igreja verdadeira, que são os irmãos, o corpo de Cristo, seja edificado. Ok? Deixa eu deixar esse incentivo aqui. Mas a igreja somos nós. E Jesus Cristo, então, irmãos, é aquele que está edificando cada um de nós, para que possamos, irmãos, não simplesmente ser iludidos por esse mundo e achar que iremos viver um céu na terra. Não, irmãos. O Senhor tem edificado a sua igreja para que eu e você, nós possamos juntos realizar uma obra muito maior do que o Burj Khalifa, que necessitou de 12 mil homens de 100 países diferentes.
diferentes, idiomas diferentes, culturas diferentes. E o Senhor, irmãos, o tema é Cristo, o edificador da igreja, mas Ele faz isso, irmãos, através de você, através de cada um daqueles que realmente confiam nele e colocam o seu coração ao seu serviço, ao seu dispor, que permitem então que o seu Santo Espírito possa guiá-lo em sua vida, na sua maneira de viver. Irmãos, o pastor não é o único construtor da igreja, não é o único, digamos assim, obreiro. Ele é alguém que o Senhor colocou nessa igreja, então, para ajudar os irmãos sob a direção de Cristo, para equipar outros trabalhadores. E esses trabalhadores somos todos nós. Ao olhar para o tempo que passou, louvamos a Deus pela vida do pastor Lúcio. A honra e a glória a Deus que concede graça e sabedoria. Mas o pastor Lúcio tem uma virtude. Ele não deixa ninguém parar, não é, irmãos? Não deixa ninguém parar. Sabe por que eu estou aqui? Porque esse pedido está aqui, porque tem um direito, porque tem uma pessoa cantando, porque tem um irmão ali limpando, tem alguém preocupado. Porque eu sou isso que eu quero. Que nós, irmãos, sejamos edificados e nessa edificação de Cristo nós possamos servir aos outros, ajudar os que vão chegando, ajudar aqueles que vão chegar, e a igreja do Senhor vai ser então sendo edificada para a glória do Senhor. Sim, irmãos, porque o objetivo último, ou primeiro, como queira aí pensar, é a glória de Deus. Se você voltar um pouco aí a Efésios, no último versículo que a gente chama de a parte doutrinária da carta, Efésios capítulo 3 diz: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nós existimos, irmãos, e o Senhor tem edificado essa igreja para que Deus receba toda a honra e toda a glória. E isso é muito bom, irmãos, quando nós realmente nos tornamos úteis na obra do Senhor. O desempenho desse serviço, a obra desse ministério, irmãos, não é algo que é reservado a um grupo especial de pessoas, como pastores, diáconos, tesoureiros, ou mais alguém, mas é algo, irmãos, que cada um dos crentes aqui em Cristo Jesus são chamados a fazer desde o dia que foram restaurados em seu relacionamento para com Deus. Relacionamento esse que havia sido quebrado por causa do pecado. Irmãos, a igreja é edificada quando aquela irmã se propõe a orar, por exemplo, por alguém que está doente. A igreja é edificada, irmãos, quando alguém acredita no seu tempo, talvez, de ficar em casa, de fazer alguma atividade, e decide assim: pastor, deixa comigo, que eu vou ajudar aqui na salinha, ou vou ajudar alguém aqui no discipulado, essa pessoa que chegou na igreja. A igreja é edificada, irmãos, quando os jovens se unem, se organizam para fazer um evento para alcançar outros jovens. A igreja é edificada, irmãos, quando cada um, não sabendo como, muitas vezes ainda, mas é desafiado a servir, a pessoa diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É você, sou eu. Cada um de nós, usando o dom que Deus nos tem dado, irmãos, seja esse dom de encorajamento, de contribuição, de generosidade, como diz a Bíblia, o pastor Espírito falou, de misericórdia, de ensino. Quando nós realmente nos permitimos ser usados por Deus para edificar cada pessoa que chega na igreja, que senta do nosso lado. E louvamos a Deus porque tivemos muitos irmãos assim. Eu estou falando tivemos porque alguns deles já não estão aqui. Por condição de saúde ou porque já estão com Cristo.
Mas eu me lembro, irmãos, deixa eu dizer uma coisa simples, porque é um dia de saudosismo aqui, né? Mas eu me lembro, irmãos, que irmão Roberto, irmão Hilário, toda vez que terminava a escola dominical, antes de começar, se a gente chegava cedo, aí eles chegavam para a gente, os mais jovens, eu, Sérgio, Vago, Pinheiro, enfim, aquela mocidade daí mais antiga, o povo antigo, que hoje já são meio idade ali. Aí eles sempre vinham com uma pergunta difícil. Por que, irmãos, ele fazia isso? Ei, você sabe quem foi que criou asa e não voou? Você sabe? Você sabe quem foi a pessoa na Bíblia que criou asa e não voou? Eram as perguntas que os irmãos mais velhos faziam para que a gente estudasse a Bíblia, irmãos. Eles nos provocavam, nos instigavam a estudar coisas simples, irmãos, que eu lembro que isso me fazia, então, incentivava a ler a Bíblia. Pelo menos uma vez por ano nós tínhamos o hábito disso. O hábito saudável, irmãos, de ter um tempo para buscar a Deus todo dia. Se você não sabe, eu não vou dizer não, vai ler a Bíblia. Quem foi que criou a asa no voo, viu? Você não sabe, vai estudar, vou fazer o mesmo tempo, né? Isso aí foi ditado, né? A igreja, irmãos, não cresce de forma saudável quando apenas um ou dois trabalham. Ela é edificada, irmãos, quando cada santo, que a Bíblia chama de santo, eu e você, quando cada santo aperfeiçoado coloca a mão na massa. E a pergunta então é para você: qual é o seu serviço? Como você está participando desta obra? Irmão Hilário disse: todo mundo pode contribuir, até mesmo os mais jovens. Ele dizia: se você quer contribuir, faça alguma coisa, vá lavar um carro. Ele dizia: vá vender um vinho, vá fazer alguma coisa, mas todo mundo pode contribuir. E sabe, irmãos, hoje penso que está muito mais fácil contribuir. Está muito mais fácil do que já foi no passado. As pessoas hoje ganham quase um salário só para estudar, coisa que na nossa época tinha nem livro. E para estudar, o incentivo da mamãe está ali atrás. O incentivo da mamãe era: se for reprovada, apanha. Esse é o incentivo. Está pensando que era quase um salário por mês para fazer o que é seu dever, sua obrigação? Então, os irmãos podem fazer muito mais. E como diria o pastor Almir, ele dizia que o dinheiro para a obra, você sabia que a igreja já tem? O dinheiro para construir um prédio já tem. Só tem um problema: ele está no bolso dos irmãos ainda. Olha, irmãos, deseja ajudar com essa obra. Pergunto: como você está participando dessa obra? Isso nos leva, irmãos, ao versículo 13, para finalizar. Eu não sei nem que hora eu comecei, e eu espero que os irmãos aguentem até eu terminar. Mas versículo 13, vamos ler, irmãos, vamos ficar nesse versículo aqui. Versículo 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até as palavras aqui são difíceis, irmãos. Mas o apóstolo Paulo agora está nos dando um vislumbre, né, como se fosse uma maquete aí do edifício pronto. Se alguém perguntasse: olha, Cristo está edificando a igreja, como vai ser essa igreja que Cristo está edificando? Sabe qual é o formato, digamos assim? Sabe como é essa igreja? Sabe qual é a sua aparência? É Cristo. Cristo, irmãos, é o edifício, é o modelo, é o alvo para o qual nossas vidas diariamente o Senhor tem então sustentado, tem conduzido com graça, com amor, com sua misericórdia, com sua bondade. Irmãos, o plano dele é maravilhoso, é ser tal como ele é. Um dia, irmãos, nós seremos semelhantes a Jesus.
Irmãos, Jesus Cristo é o modelo de homem que Deus tinha em mente antes da criação do mundo. Não sou eu com essa minha beleza toda. Deus sou comigo, né, irmãos? Estou dizendo isso que a gente estava brincando aí, Ricardo. Dois cabos feitos uns figuras, hein, Ricardo? Parece uma bebê real. Eu digo, Ricardo, mostra a foto verdadeira da menina, mas é a foto verdadeira. O modelo de Deus, irmãos, é Cristo. E antes da fundação do mundo, sabe por quê, irmãos? Nós não somos mais parecidos com um macaco, ou mais, sei lá, pomposos como um leão. Sabe por quê, irmãos? Porque antes mesmo de nós existirmos, Deus já tem um plano de como seu filho seria quando ele viesse a esse mundo e ele então encarnasse. Jesus Cristo era o modelo. É por isso, irmãos, que nós não temos um olho, que nem aqueles filmes lá antigos, sei lá, o ET tem um olho só, aí tem um monte de ouvido, ou então o cara tem um monte de ouvido, ou tem um monte de olho. Sabe por quê? Nós temos até mesmo essa forma física, porque um dia o Filho de Deus ia descer da glória, iria encarnar, iria nascer de uma virgem chamada Maria, para se tornar o nosso Salvador, o edificador da igreja. Agora, irmãos, o que Deus projetou não é somente essa parte física que eu estou falando, vai além. Deus projetou na humanidade a própria imagem dele. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o projeto de Deus que está sendo edificado em nós era justamente Jesus Cristo. E essa obra de edificação não vai parar. Não vai parar até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Não vai parar. Aqui temos a meta, irmãos. A meta é a unidade. A meta, irmãos, é sermos uma em essência na nossa fé, no nosso conhecimento de Jesus Cristo. E essa edificação e essa construção, então, nos une em um só propósito. Seja aqui em Monte Santo, seja em Monte Alegre, seja em Queimadas, seja em João Pessoa, seja em Itaperuá, seja, eu não sei mais onde está representado aqui, além de Campina Grande. A igreja do Senhor está sendo edificada. E a meta é essa. Até que sejamos homens e mulheres semelhantes a Jesus. E aqui, irmãos, a palavra é perfeito, não é? Significa maduros, completos. É Cristo nos edificando para sairmos da inutilidade espiritual para uma unidade essencial de espiritualidade, onde Deus, onde Cristo é refletido em nós, em nossas ações, em nossas palavras, em nossos pensamentos, uma luz brilhando nas trevas desse mundo. Aqui, irmãos, diz, versículos 14 em diante, eu não vou desses textos, mas diz, olha, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Sim, irmãos, porque se Cristo não é o edificador da igreja, essa igreja estará fadada a seguir qualquer um que venha com conversa bonita, projetos talvez suntuosos, mirabolantes. Essa semana eu vi um vídeo, uma igreja que foi construída, eu não sei nem onde era, nem me lembro direito, mas eu só sei que a chamada lá falava de uma igreja que foi construída e que ela custou quase R$1 bilhão. Aí a pessoa mostrava cada canto, não sei o quê. E eu, na minha mente, igreja não é prédio, igreja não é prédio, igreja não é prédio, mas é importante, realmente poder atender as crianças,
as pessoas com deficiência, né? Há outros grupos que nós teremos que lidar, já estamos precisando lidar, irmãos, fruto da nossa época, dessa geração tecnológica. Sim, irmãos, a igreja vai precisar avançar nisso, vai precisar estar preparada nisso. Mas ainda assim, irmãos, a igreja não é prego, nós precisamos, então, lembrar que nós estamos sendo edificados pelo Senhor. O nosso crescimento é que para que possamos parecer mais e mais com Jesus Cristo. Tenho em voz de melodia como Jesus Cristo deve ser. Deseje isso no seu coração. Olha, há muito tempo que eu estive aqui com os irmãos, mas se tem algo que você pode sair hoje à noite aqui é desejando e orar mesmo, antes de nós terminarmos, e decidir no seu coração, é ser como Jesus Cristo, um santo, aperfeiçoado para o desempenho dos seus serviços, para a edificação do corpo de Cristo. Deseje cada vez ser mais parecido com Jesus. Peça então que Cristo possa estar realmente edificando a sua vida. Ore para que o Espírito Santo possa ter liberdade, porque, irmãos, deixe-me dizer, parece, sei lá, conversa de pentecostal, coisa assim, mas se você não deseja ser como Jesus Cristo, se você não deseja ser um santo, você não vai ver crescimento. E é possível, talvez você esteja atrapalhando o crescimento. Você venha a ser um tropeço para a igreja do Senhor. É por isso que você não pode baixar a guarda. É por isso que você não pode relaxar, achar, já estou salvo, né? Já estou seguro, né, na minha fé em Cristo. Permanecer aí no seu banco, Senhor. E satisfeito, é o bem de 4 horas. Salvo, seguro, satisfeito e sentado, onde é que é o contrário disso. É o contrário. Não faça isso. Não se acomode. Hoje mesmo, depois de orar, eu espero que você ore com sinceridade, busque a Deus. Depois de ir ao pastor, se pedir aos irmãos da liderança dessa igreja. Pastor, o que é que eu posso fazer? Porque eu digo isso, irmãos, porque é fácil a gente perceber o que está fora do lugar, não é? O que está sujo, o que está quebrado, ninguém não vê isso nessa igreja. É fácil, irmãos, eu digo porque eu falo por mim. É tão fácil enxergar os defeitos, as coisas que estão faltando. Não, mas eu acho que a gente podia fazer assim, o pastor também não faz nada ou coisa assim. É fácil estar desse lado. Difícil mesmo é dizer, pastor, como é que eu posso te ajudar? O que é que eu posso fazer então, pastor, para que a igreja possa melhorar nisso que eu estou percebendo que não está realmente com excelência? Na verdade, irmãos. Então, irmãos, hoje mesmo tome essa decisão. E se você é um crente, fazer como Isaías, depois que teve uma visão de Deus, percebeu que tal era, mas ao mesmo tempo também santificado, chamado. Quando o Senhor lhe pergunta: quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele respondeu: eis-me que envia-me. Me usa, Senhor, como diz aquela música nossa. Usa-me, Senhor. Deixa-me dizer, se você não é um crente ainda, você não tem relacionamento com Deus, você ora, você busca, Deus diz sua graça e misericórdia, pode até lhe conceder o desejo do seu coração, atender a oração de um pai, de uma mãe aflita, de um filho.
Mas deixa eu dizer, relacionamento com Deus, para que ele seja restaurado, sabe, o osso quebrado precisa ser colocado no lugar para colar, senão precisa ser amputado, precisa estar unido a Cristo, precisa reconhecer que é um pecador e buscar urgentemente, pela fé em Jesus, o seu perdão. Agora, tem outras situações que você é um crente e talvez você realmente não tenha se sentido tão útil assim nos últimos dias, né? Ou ultimamente. Ou se talvez você anda sobrecarregado, desanimado. Deixa-me dizer para você, olhe para Cristo e se lembre, você está sendo edificado. Ainda que você não entenda como, ainda que você não veja tudo, o fim da jornada, mas se lembre disso, que aquele que começou a boa obra em nós, ele há de completar até a vida. Amém. Irmãos, é maravilhoso poder pensar nisso. É maravilhoso pensar, irmãos, que eu não vou ser sempre assim. É maravilhoso, irmãos, poder confiar em Cristo e saber que Ele não vai me deixar para sempre assim, do jeito que sou, cheio de falhas, muitas vezes joelhos trôpegos, como diz Hebreus. É maravilhoso, irmãos, saber que Ele está edificando a sua igreja, cada um de nós, que Ele nos incluiu em seu plano e que a sua boa obra Ele vai completar. Não é maravilhoso? Sim, irmãos, eu não serei sempre assim, você não será sempre assim, mas um dia todos nós seremos como Jesus Cristo, semelhantes ao Senhor. E que Deus nos conduza. Amém? Vamos orar. Eu convido o pastor Espírito aí, regressam aqui. Convido o irmão para finalizar. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. O Senhor e sua graça, sabedoria, misericórdia nos escolheu, nos salvou, nos chamou, nos santificou em Cristo. E agora, Pai, a nossa vida tem sido conduzida até a glorificação, até aquele dia, ó Pai, que não precisaríamos mais lutar com nós mesmos. Lutar, Deus, com esse mundo, muitas vezes é entristecido, muitas vezes sente a dor da perseguição, como muitos irmãos sofrem no mundo hoje, com as feridas, com o mal, com os frutos do pecado. Ó Pai, que alegria é poder estar em Cristo. Ó Cristo, que alegria é poder servir e pensar que um dia seremos como o Senhor. Teu Santo Espírito continua me sustentando até que Cristo, até que o Senhor volte, até aquele glorioso dia. Amém. Só você. Queremos aproveitar essa parte final, essa programação de hoje, para agradecermos às igrejas que estão conosco nessa festividade. Nós queremos reconhecer aqui a igreja do Alto Branco, com o pastor Voltares e sua família. Deus abençoe vocês. Temos também conosco a igreja do Bessa, pastor Lúcio, da Betânia, aqui conosco. Deus abençoe vocês grandemente. Temos também aqui a igreja de Queimadas, pastor Pedro e sua família que está conosco. Deus também abençoe essa igreja, boa irmã nossa, né? Uma igreja muito grande por nós. Temos aqui a igreja de Cupati, né? Na pessoa de Jordânia, aqui representando a igreja de Cupati. Deus abençoe também a
a irmã, que bateu, pastor Marcos. Temos a fundamentalista lá do Livramento conosco também, irmã Rayane e a irmã conosco. Temos a congregação Batista Regular em Aroeiras. Temos uma turma muito boa de Aroeiras conosco. Deus abençoe também vocês. Monte Alegre, Rio Grande do Norte, Pastoral de Família, né? Também está conosco, Thaís, Isabel. Deus abençoe vocês. Mais alguma igreja ou congregação que está conosco? Alguém lembra? Não? Então, essa aqui é a nossa programação. Queremos também aproveitar esse ensejo para agradecermos aos irmãos que contribuíram para essa festividade. Os irmãos que estiveram aqui conosco no mutirão, sexta à noite até madrugada e o sábado pela manhã. Foi muito bom ter esses irmãos conosco para limpar, organizar e tudo mais. Também parte da logística para essa programação. Se programaram, observaram o que precisava comprar, precisava trocar, precisava modificar. O lanche que teremos mais logo após aqui o encerramento. Então, Deus abençoe cada irmão que contribuiu de alguma forma ou outra para essa programação. Então, pode esquecer também da cozinha. A cozinha é uma área muito importante. As irmãs passam 2, 3 dias antes do dia da festividade trabalhando para organizar e assim ter toda a festividade e a parte final. Então, Deus abençoe as nossas cozinheiras e os ajudantes da cozinha. Amém? Temos hoje como aniversariante a irmã Socorro. Irmã Socorro, cadê a senhora? Estou vendo a irmã Socorro. Fique de pé, irmã Socorro. Esposa de Jailton, não é? Depois os irmãos vão conversar com ela e dar um abraço, tá bom? Ela não vai sair daqui hoje, não. É muito abraço, né, irmã Socorro? Mas os irmãos que tiverem esse desejo podem então se chegar e dar um abraço na irmã Socorro. Ok? Irmãos, queria trazer um aviso. Após a oração de encerramento, teremos um lanche. Então, temos ali uma lancheirinha e também o suco refrigerante para vocês, então, ter esse momento de comunhão final, certo? Temos aqui uma prioridade para Aroeiras, porque os irmãos não precisam fazer a viagem de volta, né, para a sua cidade. Então, os irmãos têm a preferência. Terminou aqui a oração, os irmãos vão logo para a fila, certo? E aí eu pego o seu lanche, ok? E também os idosos, mulher gestante, podem então também ter a preferência para essa fila do lanche. Vamos orar? Se pôr de pé? Oremos. Deus bendito, nós te louvamos, ó Pai, por mais um ano de trabalho aqui no Monte Santo. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor levantou em todo esse período de 25 anos pessoas que têm compromisso com a Tua Palavra, pessoas fiéis ao Evangelho, que de fato têm um desejo de engrandecer o Teu santo e precioso nome. E te rogamos, ó Pai, daqui para frente, que o Senhor possa levantar mais servos e servas do Senhor, que tem esse mesmo empenho, esse mesmo ânimo e compromisso de levar à frente a Tua Palavra e o Evangelho, pois o nosso desejo maior, como servo do Senhor, é fazer a Tua obra. É para nós um privilégio. Possamos então ver essa obra não como uma opção, mas como nossa obrigação, como nosso privilégio. E assim possamos focar naquilo que o Senhor tem para nós, naquilo que tem valor eterno, naquilo que de fato é duradouro. Abençoa o pastor Lúcio, a sua família. Abençoa o pastor Pedro, sua família. Pastor Voltaire, sua família. Pastor Arão e sua família. Abençoa os teus servos em seus ministérios, em seus trabalhos ao Senhor. Essa é a nossa oração. Em gratidão, nós te oramos por intermédio de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Pode sentar e vamos depois seguir para hoje.